Irmãos santos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, estava aqui mexendo na internet e eu vi um vídeo do governo do Irã. Ele está conclamando as nações árabes de todo o mundo para lutar contra Israel. E aí veio em minha mente o seguinte: Ezequiel capítulo... Eu vou botar o vídeo aqui para vocês verem depois, ou antes mesmo, não sei. Peraí, vou botar o vídeo para vocês verem e depois eu vou comentar. Veio em minha mente Ezequiel capítulo 38, sobre a guerra de Gog e Magog. Muito bem. O que está acontecendo nos nossos dias é que, diante dos nossos olhos, está se desenrolando o que vai dar início, através dessa guerra de Israel com o Hamas, vai dar início provavelmente a guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque, veja bem, Israel mal começou, nem começou a dar um troco ainda daquilo que aqueles malditos terroristas fizeram de matar crianças, inclusive civis inocentes, e eles já estão conclamando uma guerra santa. Eles vão querer usar isso como um estupim para vir contra Israel como areia, como inimigos em volta. Já cercarão Israel. Está descrito no texto Ezequiel 38 que eles virão de várias nações, inclusive dá até o nome das nações. Vou passar o vídeo para você, depois eu comento. Olha só o que o Irã botou na sua rede estatal, no seu país, incentivando para que as nações árabes se levantem contra Israel, venha de todo mundo contra Israel. E aí você vai ver o vídeo e depois eu volto aqui. Então, amados irmãos, conforme você pode ver aí, eles estão conclamando todas as nações árabes a cercarem Jerusalém, vindo de todos lá, todos os árabes, todos os muçulmanos. Então, o que acontece, irmãos? Não adianta, a palavra de Deus vai ter que se cumprir. E a guerra, o que é a guerra de Gog e Magog, irmão? Descrito em Ezequiel 38. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Ezequiel 38, diz assim a palavra de Deus, Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal. Te farei voltar, te porei as honras dos teus queixos, te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Put, os de todos com escudo e capacete, Gomer, todas as suas tropas, casa de Togarma, da banda do norte, de todas as suas tropas, de muitos povos. Deixa eu pular aqui para o verso 15 agora, que diz assim: Virá, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados em cavalos, grande ajuntamento, exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos teus olhos, ó Gog. Muito bem. A Bíblia está dizendo que Deus usa o profeta Ezequiel para falar contra Gog, terra de Gog. Muito bem. O detalhe é o seguinte, que a Bíblia está dizendo no verso 15 que ele virá das bandas do norte. Se você for olhar para Israel, e subir uma linha reta de Israel para cima, para o lado do norte,
você vai encontrar a Turquia e vai encontrar também a Rússia. Todos os teólogos e exegetas, escatólogos, eles estão de comum acordo de entender que a Rússia, ela é Gog da terra de Magog. Mas a Turquia também está nessa reta, tá? Vai ao norte. Os dois estão no meio. Só que o que a Turquia tem em comum é que tanto a Turquia como os persas, que está aqui no verso 5, que é o Irã, né? Os persas, os etíopes, né? De Puti, que é a Líbia, de Gomer também faz parte da Turquia, eles são de fé muçulmana, de maioria, né? E outra coisa também que eles têm em comum, a sua maioria, é que lá em Gênesis 10, eles são descendentes de Jafé. E os descendentes de Jafé, né, quando Sem, Cão, Jafé está ali e seu pai Noé, ele se embriaga, e que Cão, né, o Cã, ele vê o seu pai nu e fala para os irmãos, e os Jafé e Sem, eles vêm de costa e tapa nos dedos de seu pai, e depois seu pai ele acorda, né, e fala, ó, maldito é Cão, né, servo dos servos, será servo de Jafé e servo de Sem, e Deus abençoa então Sem, da onde vêm os povos semitas, né, e abençoa de certa forma também Jafé, diz, alargue a Deus a Jafé, ou seja, Deus prometeu que Jafé seria pai de muitas nações. Então os descendentes de Jafé, se você for lá para Gênesis 10, você vai ver Magog, você vai ver Gomer, você vai ver Tubal, você vai ver todos esses descendentes que está descrito aqui. E esses descendentes de Jafé, eles vieram ocupar, como Noé falou, que alargue Deus a Jafé, está falando que Jafé seria o que mais povoaria nações, as nações maiores do mundo seriam povoadas pela descendência de Jafé, né? E historicamente essa descendência de Jafé, ele ocupou justamente a parte norte de Israel, onde está a Turquia, onde está hoje a Rússia, tá, irmãos? Então essas nações que está a norte de Israel está cotada, que é a Turquia e Rússia, para liderar o exército de Gog e de Magog. Nomes aqui claramente no verso 5 está ali, encabeçando, que é a Pérsia, que é o Irã. Lembrando que até 1930 e pouco, por aí, o Irã ainda se chamava Pérsia, mudou para Irã, né? E aí o que acontece, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Essas nações já estão se mobilizando para isso. Porque antes, qual era a desculpa? A desculpa é que eles estão ali ocupando a terra que era deles, e nós sabemos que não é, né? Que Deus prometeu aquela terra ali para Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Louvado. Porque aquela terra ali, Deus prometeu, né, para Abraão, Isaac e Jacó, depois Josué conquistou, o povo foi se estabelecendo naquele lugar. O que vai acontecer? Mais na frente, Davi vai edificar Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas com essa questão do povo ser levado em cativeiro, né, o que vai acontecer? Foi havendo uma desconfiguração até que o povo de Israel, né, foi sendo, como é que se diz, dispersado pelo mundo inteiro, para todas as nações. E se você for voltar para Ezequiel 37, você vai ver que Deus ia prometer trazer o povo de volta, né, aquele povo que era ossos secos. Deus fez o povo reviver. E quando chega aqui, né, se você for observar a palavra do Senhor Jesus, vai dizer que eles viriam contra o povo. Verso 8 diz assim, ó, depois de muitos dias será visitado no fim dos anos, virás a terra que se retirou da espada, que veio dentre muitos povos, o monte de Israel. Ou seja, Deus está falando aqui que esse povo de Israel, Gog e Magog viria contra eles, né, contra este povo que tinha escapado da espada e que tinha sido congregado de várias nações, de vários povos. Porque claro que não está falando aqui sobre a vinda do povo da volta do cativeiro babilônico. Não, por quê? Porque ali não era, o povo não estava vindo de várias nações, estava vindo de uma nação só. Mas quando o povo foi restaurado a Israel novamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, as nações que os judeus estavam, depois do Holocausto, eles voltaram para Israel, onde foi, né, novamente dado o reino de Israel. Reino esse que Pedro perguntou certa feita em Atos 1 para Jesus, disse,
Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E Jesus disse, Pedro, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude e sereis testemunha. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, não pertence a vocês saber o tempo que eu vou restaurar Israel. Realmente, naquela época ele estava longe, tanto que foi praticamente nos nossos dias, né? Em 1948, que Israel voltou a ser nação, então os judeus começaram a voltar. E esta terra que escapou da espada que veio de muitas nações, é contra esta terra que Gog e Magog viria como areia, como uma nuvem em volta a cercar. E nós estamos vendo isso, que nesta guerra agora que está iniciando, hoje, são agora 4 e pouco da manhã, 4 horas, eu estou gravando esse vídeo, na madrugada, e Israel está entrando pela terra agora, na faixa de Gaza. Eles vão agora criar uma nova narrativa, que quer dizer que Israel está atacando os povos árabes. Então já está havendo um levante no mundo todo, né? Passeatas, manifestações na França, em várias partes da Europa, né? Contra Israel. De pessoas que levantando bandeira do povo, né, palestino, sendo que, na verdade, o povo, não existe nação palestina, né? Essa é a verdade. Aquele povo ali são povos árabes que estão ocupando aquela região, não existe uma moeda palestina, não existe o idioma palestino, então nós sabemos que, historicamente, a Palestina não é um país, a Palestina nem sequer existe. O povo está ali, tudo bem, mas não existe a pátria palestina, né? Isso é apenas uma narrativa, na verdade, esses muçulmanos radicais, né? Que não existe o moderado e o radical, porque o radical, ele diz, mata todos os infiéis, né? O que são os infiéis para o muçulmano radical? Os infiéis são aqueles que não creem em Alá, não creem em Maomé, né? Se você falar, não, eu creio em Jesus Cristo é o caminho, ele vai falar que você é um infiel porque você não crê na fé dele. E vai falar também que o judeu é infiel porque crê no Deus Jeová, que é o Deus criador do céu e da terra. Então o muçulmano radical, ele fala assim, mata o infiel. E o muçulmano moderado, ele fala assim, eu não mato, mas pode matar. Então não existe o muçulmano radical nem o moderado. Todos são a favor de matar, porque a Suna e o Alcorão mandam matar quem não crê em Maomé. Então, muito bem, né? Então, qual é a narrativa agora? A narrativa nunca foi por causa de terra, e sim por causa do ódio a Israel. Eles têm ódio, né? E querem matar. Mataram as pessoas gratuitamente em Israel, por pura maldade, mataram até crianças, mataram civis. E ele dirá no seu coração, verso 11, subirei contra a terra e a aldeia não muradas, virei contra eles que estão em repouso. Então, muito bem, vai chegar uma época que Israel ele vai ter uma provável paz, Israel vai ter uma provável, vamos dizer assim, segurança. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5 que quando disserem a paz, a segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição, como aquela que está de dor de parto para dar à luz. Quando é que Israel vai habitar, irmão? Entre aspas, um sentimento, uma sensação de paz. Para isso, vai ser necessário surgir uma figura que vocês conhecem, que é o Anticristo. Ele vai surgir depois dessa guerra, muito provavelmente, poderá ser depois dessa guerra, estou aqui conjecturando, tá? Trazendo, segundo está escrito em Daniel 9:27, ele vai trazer uma aliança, entre aspas, de paz. Daniel 9:27, a palavra de Deus diz que esse príncipe virá, ele virá e fará uma aliança com muitos, né? Não diz que é uma aliança de paz para o mundo todo. Ele vai trazer uma aliança com muitos. Que muitos são esses? Árabes e judeus, são muitos. Ele vai trazer essa aliança com muitos. Então Israel é o relógio escatológico de Deus. Tudo que está acontecendo em Israel tem a ver com a igreja. Por quê? Porque tem a ver conosco que somos igreja, porque a qualquer momento Jesus vem arrebatar a sua igreja. Nós que somos pré-tribulacionistas, que cremos que Jesus vem antes da grande tribulação buscar a sua igreja, olhamos tudo isso como um relógio, né, como um cumprimento das profecias do Senhor. Então o que vai acontecer? Quando essa guerra já estourou, mas quando ela avançar mais, né, que a tendência agora é o Israel atacar lá, dominar a faixa de Gaza, mas vai ter alguma resistência, provavelmente o Hezbollah também vai entrar, que é do Líbano, né, então Israel vai ser atacado por cima e por baixo, por dois lados. Virão também provavelmente alguns malucos que vão aderir e vão
lutar do lado dele lá, né, contra Israel, só que não vão conseguir, né? E para parar isso, vai ter que surgir alguém propondo paz, propondo uma aliança. E essa aliança vai ser de tal forma tão segura que eu não sei como vai ser, mas diz a Bíblia que ele virá procurar e fará uma aliança com muitos por 7 anos, ou seja, por uma semana. Isso aí já é outro assunto, as 70 semanas de Daniel. Eu tenho esse vídeo, vou deixar aqui embaixo para vocês. Só para resumir, né? Quando o povo de Israel foi levado em cativeiro, e Jeremias profetizou que o povo seria levado em cativeiro, então Jeremias, Deus usou ele para falar que duraria 70 anos o cativeiro de Israel. Aí Daniel foi orar. Ele falou: Senhor, ô Pai amado, né, Daniel capítulo 9, olha aí, Deus, nós pecamos contra ti, vai durar 70 anos o cativeiro e tal. Deus enviou o anjo e deu a interpretação para Daniel, dizendo: olha, a interpretação que vai durar 70 anos tem dupla revelação nesta profecia, né? Tem dupla interpretação. Primeira interpretação, 70 anos literais, foi o que de fato aconteceu, 70 anos literais, para que o povo saísse da Babilônia e voltasse do cativeiro, né? De ficar a Jerusalém novamente, no tempo do rei Ciro, né? Inclusive, Isaías vai profetizar que Ciro, Deus ia usar Ciro para libertar os cativos. Então, no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro mandou para que todo Israel voltasse e reedificasse Jerusalém. O povo estava liberado do cativeiro. Muito bem. Primeira interpretação, 70 anos literais. A segunda interpretação é que havia camadas nessa profecia. Aliás, várias profecias têm camadas. Tinha uma camada mais profunda na profecia. Qual é a camada mais profunda? Seria os 70 anos de semanas, ou seja, 70 semanas. Cada semana dura 7 anos. Assim como Jacó, lembra que Jacó trabalhou pela sua esposa, né, Raquel, uma semana, 7 anos, e depois ela recebeu Lia, trabalhou mais uma semana, 7 anos, para receber Raquel. Então, uma semana de 7 anos duraria, né, 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7 anos, que dá um total de 490 anos. Para quê? Para que o povo de Deus fosse restaurado. Entenda agora isso. Para que o povo de Deus fosse restaurado. Aí o anjo Gabriel, ele vai aparecer para Daniel e falar assim: Daniel, entende a visão. Daniel, capítulo 9, entende a visão. 70 anos estão determinados sobre o teu povo para Jerusalém, para acabar com a iniquidade, expiar, né, a culpa, para selar a visão, né, para restaurar a nação. Ou seja, Gabriel está falando da parte de Deus que estava determinado 70 semanas, cada qual semana de 7 anos, sobre Israel. Tá? Guarde isso, sobre Israel, sobre Jerusalém. E o que ele vai falar? Ele vai explicar. E essas 70 semanas, no texto de Daniel 9, verso 24 por ali até o 27, ele vai dividir as 70 semanas em 3 blocos. A primeira parte, tá, das 70 semanas são 7 semanas que iriam durar desde que o povo saísse do cativeiro até acabar de edificar Jerusalém. 7 semanas estavam determinadas e foi exatamente o que aconteceu. Demorou de 49 para 50 anos o tempo em que o povo voltou, foi repatriado para Jerusalém até edificar a Jerusalém. E depois falou que tinha mais 62 semanas, né? Estava determinado desde que Jerusalém fosse edificada até que fosse retirado o Messias, ou seja, até Jesus morrer. Só que quando completa então 7 mais 62 dá 69. Quando completa 69 semanas, tá? Quando completa 69 semanas, simplesmente para de se contar. Por quê? Porque quando é tirado o Messias, quando Jesus morre, a igreja ela dá início. Então, Jesus, que estava tratando até então com o povo judeu, ele para de tratar com o povo de Israel, com o povo judeu, para tratar agora com a igreja, o tempo que nós conhecemos como o tempo da graça. Tá? Hoje, todo judeu que crê em Cristo, ele passa a ser também igreja. Tá? Só existem 3 povos na terra hoje reconhecidos por Deus, que são gentios, judeus, tá? E igreja. Qual a diferença? Um gentio que crê em Cristo, ele passa a ser igreja. Um judeu que crê em Cristo passa a ser igreja. O judeu que não crê em Cristo, ele continua sendo judeu,
tratado debaixo da lei, não debaixo da graça. Qual a diferença? A diferença é que quando, né, o Messias é tirado, segundo a profecia de Daniel, o que vai acontecer? Para de se contar e começa o tempo da graça. Né? Há uma pausa na contagem das semanas. Só que quando esse príncipe vir, que nós conhecemos que é o anticristo, mas ele não vai vir, eu sou o anticristo, eu vim aqui, não. Ele vai vir como um príncipe propondo paz, provavelmente ele poderá até ganhar o prêmio Nobel da Paz, e ele vai propor uma trégua ou uma aliança de uma semana, 7 anos. A partir dali, eu espero e creio que a igreja será arrebatada por esse tempo, ou no iniciozinho dessa aliança, ou um pouco antes, né? E essa aliança que ele vai fazer por uma semana, que é 7 anos, no meio das 7 semanas, 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança, estabelecendo assim o que Daniel chama de abominação da desolação. Ou seja, ele vai entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? E perseguirá então os judeus e aqueles que ficarem, ou aqueles que creem em Cristo na época, porque a Bíblia diz que muitos não vão aceitar a marca nem o controle da besta e por isso vão morrer, né? E vão continuar crendo no sangue de Cristo até o final. Mas Jesus vai citar isso em Mateus 24, por exemplo, dizendo, olha, quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, né, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada. Quem estiver no campo, não volte atrás. Porque aqueles dias, tá, serão dias de grande tribulação, a qual nunca houve na terra, nem há de haver. Escuta o que Jesus está dizendo. Então, orai para que a vossa fuga não seja no sábado, tá? Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ai das grávidas. E aí, irmãos, eu estava comentando aqui em casa, minha esposa, que esse ataque desse Hamas lá agora lembrou muito isso. É uma prévia do que vai acontecer nesse dia. Por quê? Porque eles atacaram no sábado. Então o povo estava tranquilo lá, de boa, guardando o sábado, né? Não tinha quase movimento da rua, então quer dizer, em muito lugar não foi detectado. Eles entraram nos condomínios, matando as pessoas que estavam lá bem tranquilo, né? O judeu ortodoxo não podia fugir, não podia caminhar muitos metros, né, quilômetros, enfim. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Quem estiver na Judéia, não fuja para os montes. Ou seja, Jesus está falando claramente para Israel, não está falando para o povo brasileiro. Claro que na época que estourar isso, né, que acontecer isso vai depois repercutir pelo mundo todo, assim como isso que está acontecendo lá em Israel já está repercutindo no mundo todo, sem dúvida. Agora, voltando para Ezequiel. Então, irmãos, ele vai vir, né, contra o povo de Deus, o povo de Israel, que veio de todas as nações que estavam em cativeiro, né, para tomar um despojo, para vir contra ele com ódio, com raiva, né? E no verso 15 diz que serão justamente eles que virão do norte, né, do norte, que é a Turquia, que é Rússia, que é Irã, que é Gomer, que é Togarma, que é Líbia. E diz a Bíblia que nesse dia, irmão, escuta isso agora, nesse dia, que eles virão com uma nuvem, né? Virão com uma nuvem. Deus, irmão, vai ser glorificado nesse dia. Por quê? Porque nesse dia, irmão, quando vai acontecer isso, voltando aqui rapidinho, a aliança, né, que o anticristo vai fazer, ele vai fazer uma aliança de paz. Para ele fazer essa aliança de paz, é necessário ter um grande acontecimento, uma grande guerra. E esta guerra que está acontecendo agora vai fazer com que apareça alguns candidatos aí, né, para fazer a paz. Um dos mais cotados é o Jared Kushner, né, que é genro do Trump, mas nós não sabemos se realmente é ele, pode ser outro, mas virá trazendo uma aliança de paz com Israel e árabes e vai conseguir. Tá? Então, onde nós estamos na história hoje? Nós estamos naquela parte que Jesus disse que havia guerra, rumor de guerra. Isso é um fato. Agora, pode ser agora? Pode até não ser, mas tudo indica que pode ser. Nós estamos caminhando para que as nações muçulmanas, árabes, principalmente essa coalizão árabe, vai ter pessoas também da África, que vai citar a Etiópia, vai citar a descendência de Cush, tá? Que é a descendência dos africanos. Tá? Eles vão vir também
só árabes, tá, irmão? Não vai ter ninguém lá, outra nação, senão povos árabes. Todos ali são de ideologia árabe. E eles virão contra Israel com uma nuvem de gafanhotos. Só para você ter a noção, irmão, na nossa Bíblia, em Amós 7, não fala disso que eu vou falar para você, tá? Mas na versão da Septuaginta, que é uma versão grega, eu baixei aqui na internet, fui ver, é isso mesmo, está escrito lá, está escrito em Amós 7, verso 1, que Gog, ele liderava, tá, uma multidão de gafanhotos. Gog era rei dos gafanhotos, ou seja, é um título dado, na verdade, para um demônio, para Satanás, né? Quem está por trás dessa doutrina, desse ódio todo contra Israel e contra cristãos é Satanás, é o diabo, né? Então, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, vai falar que Gog, tá, ele é o rei dos gafanhotos, ele lidera uma multidão de gafanhotos. Só que nesse dia que isso acontecer, irmão, na guerra de Gog e Magog, verso 21, o Senhor vai chamar contra eles a espada, o Senhor vai contender contra eles, tá? E quando Deus chamar a espada contra eles, que é o juízo, vai um guerrear contra o outro. Tá? Assim como aconteceu no dia de Gideão, que Gideão tocou as trombetas e quebraram levantaram as tochas, né? Quebraram os vasos, e disseram a espada do Senhor de Gideão, guerrearam os inimigos de Israel, um contra o outro, um matou o outro. No verso 21 vai dizer que eles vão guerrear um contra o outro também. Tá? E Deus vai mandar outra coisa, Deus vai mandar peste, vai mandar sangue, vai mandar chuva abundante de grandes pedras, saraiva, fogo e enxofre. Ou seja, isso aqui está falando que Deus vai mandar meteoros contra eles e vai acabar com todos eles. E diz a Bíblia, assim o Senhor engrandecerá o seu nome, engrandecerei, me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações, que saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo aqui que nesse dia que se juntarem todas as nações contra Israel, Israel é uma grande potência militar, não tenho dúvida disso, mas nesse dia não vai dar para Israel. Deus vai permitir que venha muitos, essa guerra de agora, do Hamas, isso ali não vai dar nem para o cheiro para Israel, não dá nem para o cheiro para Israel, essa guerra de agora. Só que nessa guerra de Gog e Magog, Israel vai estar cercado, vai morrer muito israelita, tá? No texto mesmo diz aqui, 38 e 39, que muitos vão morrer, por quê? Porque foram rebeldes a Deus, não quiseram ouvir Deus, não quiseram se curvar, não receberam o Messias, tá? Só será salvo pessoas aqui, por dois motivos. Primeiro motivo, para o nome do Senhor ser glorificado, todas as nações saber que o Senhor é Deus. E o melhor do que isso, sabe o que é o melhor de tudo isso? É que o cristão crê nesse mesmo Deus de Israel, oh glória. Agora, irmãos, por duas coisas, por o nome de Deus ser glorificado e porque Paulo vai dizer em Romanos 11 que se o Senhor não deixasse um remanescente, Paulo falando, nós seríamos como Sodoma e Gomorra, ou seja, não sobraria ninguém. Então Paulo vai dizer em Romanos 11 que nesse último tempo ainda resta um remanescente para ser salvo, segundo a eleição da graça, ou seja, nesse último tempo será salvo um remanescente. Remanescente é aquele que sobrará no povo para ser salvo, ou seja, eles reconhecerão que o Messias já veio. Jesus, Yeshua é o Messias, né? Eles vão ter que reconhecer isso mais cedo ou mais tarde. Se não reconhecer agora, vai reconhecer lá no final, tá? Quando o Senhor Jesus na guerra do Armagedon vai vir, na volta visível, pisará, está lá em Zacarias capítulo 14, vai pisar nos montes das oliveiras, o monte vai se fender, tá? E nesse dia eles vão ver, os seus olhos verão, Jesus disse, e me verão, até aqueles que me transpassaram, aqueles que transpassaram Jesus, que o povo judeu o verá, aleluia. E não só ele verá, mas todo o olho verá. Agora, em meio a tudo isso, tudo isso que está acontecendo, guerra, amor de guerra, viemos agora da pandemia, pestes, né? Tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor vem buscar a sua igreja. Começará a grande tribulação quando esse príncipe fizer esta aliança, tá? Quando ele fizer esta aliança, a igreja fica percebida, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Pode ser um pouco antes, pode ser assim que começar a aliança, mas com certeza Jesus virá em algum momento desse. Por quê? Ele prometeu, Apocalipse 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da grande tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra.
Então, sendo assim, o nome do Senhor vai ser glorificado. E outra coisa também que eu estava pensando aqui é o seguinte, que o anticristo, ele vai entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Ele vai requerer adoração, vai ser que der a imagem da besta, as pessoas vão ter que adorar, quem não adorar vai ser morto, etc, etc, etc. Então, irmãos, a maioria dos judeus entende que esse templo que será construído, o terceiro templo, ele vai ser construído onde hoje tem uma mesquita. O povo de Israel, provavelmente, ele não vai lá derrubar aquela mesquita, mas na guerra pode ser que caia uma bomba lá e não sobre nada, e aí o caminho vai estar livre para construir esse terceiro templo, sendo que Israel já tem lá, né, o ministério do templo, onde se encontram todos os apetrechos, toda a mobília, tudo que é para ser colocado nesse templo já existe todo o projeto, já existe tudo, só falta agora a hora deles começarem a fazer. Então tudo está caminhando para quê? Para a volta do Senhor Jesus. Então Jesus está voltando e a ideia, né, principalmente do Irã, eles sempre falam isso, que eles vão riscar Israel do mapa, mas não vão riscar Israel do mapa porque Deus fez uma promessa lá atrás para Abraão, né, que da semente de Abraão todas as famílias da terra serão benditas e Israel nunca vai acabar, pelo contrário, o povo de Israel sempre vai existir, ninguém vai riscar Israel do mapa, porque o Senhor vai glorificar o nome dele na vida, né, do seu povo, livrando o seu povo e matando, é isso que eu vou falar, matando os inimigos de Israel. Vai acontecer isso agora, já aconteceu isso no passado, no dia de Faraó, e vai acontecer também lá no futuro, na outra guerra de Gog e Magog, que será depois do milênio. Então, para resumir aqui, irmãos, alguém disse também que Gog, esse Gog aqui é o anticristo. Não tem como ser anticristo, porque a Bíblia diz que o anticristo, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar de forma visível, vai lançar o anticristo e o falso profeta do lago de fogo, vivos. E aqui, no capítulo 39, vai dizer que os montes de Israel, Gog e Magog vai morrer, e o Senhor vai dar uma sepultura para Gog, lá nas montanhas de Israel, ou seja, ele vai morrer por lá mesmo. Então, amados irmãos, que nós viemos orar, né? Porque Jesus está voltando e Gog e Magog, irmãos, está sendo desenhada diante dos nossos olhos. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.